Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre relações de equivalência. Então, ele pede para verificar quais das seguintes relações definidas no conjunto dos números inteiros é de equivalência. Daí nós vamos ter a letra A, B e a C que eu vou botar depois, devido ao espaço, tá bom? Então vamos lá, na letra A nós temos uma relação R no conjunto dos inteiros, certo? Tal que A relaciona com B se somente se A menos B for um número primo para todo A e B pertencente ao conjunto Z, tá? Então vamos lá, será que essa relação nesse conjunto ela é de equivalência? Bom, para ser de equivalência, devemos verificar as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Se a relação furar uma dessas propriedades, a relação não será de equivalência, tá bom? Então vamos começar, como sempre, né, verificando a reflexiva, né? Reflexiva, tá? Na propriedade reflexiva, nós devemos ter todo elemento do conjunto se relacionando com ele mesmo, né? Então, para ser reflexiva, nós devemos ter um certo elemento A se relacionando com A, tá? Para ser reflexiva, todo elemento do conjunto deve se relacionar com ele mesmo. Só que pela nossa relação, o A ele vai se relacionar com A se somente se acontecer o quê? O A menos B foi um número primo, né? Mas aqui o B está fazendo o papel de A, né? Ó. Aqui é A se relaciona com A na propriedade reflexiva. Então, aqui nós temos esse Bzinho aqui sendo igual a A. Então, vai ficar como? Vai ficar A menos A for um número primo, né? Então, o A vai se relacionar com A se somente se A menos A for primo, tá bom? For um número primo. Ok? Só que isso é um absurdo, né? Isso daqui é um absurdo. Por quê? A menos A é igual a zero. E zero não é um número primo, tá? Que não é primo. Tá? Essa relação ela fura a propriedade reflexiva, tá? Logo, essa relação ela não será uma relação de equivalência, tá bom? Então, não é de equivalência. Vou escrever aqui, ó. Não é de equivalência. Ok? Vamos à segunda. A relaciona com B se somente se A menos B é um número ímpar para todo A e B pertencente aos inteiros, tá? Então, seguindo aí o ritual, vamos verificar a propriedade reflexiva, tá? Reflexiva. Na reflexiva, nós devemos ter todo elemento se relacionando com ele mesmo, né? Ou seja, A se relaciona com A, né? E pela relação, o A vai se relacionar com A quando? Quando A menos B for um número ímpar. Só que aqui o A está fazendo o papel de B, né? Então ficaria A menos A for ímpar, né? For ímpar. Quaisquer que seja A pertencente a Z, tá? Aqui eu esqueci de escrever. Quaisquer que seja A pertencente a Z, mas escrevam aí. Então, isso aqui é um absurdo, né? Absurdo. Consegue identificar o absurdo? O absurdo é que A menos A é igual a zero, né? E zero não é ímpar, né? Zero é par. Então, zero não é ímpar, tá bom? O zero ele é um número par, por isso é um absurdo, tá bom? Então, essa relação nesse conjunto ela também fura a propriedade reflexiva. E se ela fura a propriedade reflexiva, ela não é de equivalência também, tá bom? Para ser de equivalência, precisa ser reflexiva, simétrica e transitiva. Então, não é de equivalência. Não é de equivalência. Tá bom? Agora vamos à letra C. Bom, pessoal, na letra C nós temos a seguinte relação. A relação R ela vai ser dada da seguinte maneira, né? O A relaciona com B se somente se A menos B for um número par, tá? Para todo A e B aí dos inteiros. Então, vamos verificar aí se ela é de equivalência. Então, como a gente já está acostumado a fazer, vamos começar verificando a propriedade reflexiva, né? Reflexiva. E agora, a propriedade reflexiva vale? Então, vamos verificar. Vamos verificar se todo elemento se relaciona com ele mesmo. Nós teremos um A relacionado com A, né?
Só que isso só acontece se somente se o quê? Se A menos A for par, né? Se somente se A menos A for par. Só que A menos A é zero, né? E zero é par. Concordam comigo? Quaisquer que seja A pertencente aos inteiros. Então, pessoal, se o zero é par, então está verificada a propriedade reflexiva, né? Pois o A se relaciona aí com ele mesmo, né? Então, todo elemento vai se relacionar com ele mesmo aí, por essa relação, né? Então, obtivemos aqui uma verdade, então vale a propriedade reflexiva. Vamos verificar agora a propriedade simétrica, tá bom? Simétrica. Bom, na simétrica nós temos o seguinte, nós temos que um certo A relacionar com B, isso deve implicar no B relacionar com A, tá? Então, na simétrica, nós devemos provar isso aqui. Se o A relaciona com B, isso implica no B relaciona com A. Quaisquer que seja A e B, pertencente aos inteiros aqui no caso, tá bom? Então, pessoal, olha só. A nossa hipótese vai ser que A relacione com B, tá? Nós devemos provar que o B vai relacionar com A. Então, pessoal, vamos mostrar isso. Suponha que A relaciona com B, tá? Mas isso acontece se e somente se A menos B for um número par, está aqui na nossa definição, tá? Só que A menos B ser um número par, como é que a gente escreve isso algebricamente? A gente escreve assim, ó, A menos B vai ser um múltiplo de 2, um certo 2q, tá? Com q inteiro. Assim eu consigo dizer que A menos B é par. Então, a gente deve supor isso e chegar que B relaciona a A, tá? Disso daqui, dessa expressão aqui, a gente deve chegar em B relacionando com A, para a gente provar isso, ok? Então, essa daqui é a nossa hipótese, tá bom? Então, daqui a gente tira o quê? Daí a gente vai tirar aqui... Bom, eu vou multiplicar essa expressão toda por menos 1 e vamos ver o que acontece. Multiplicando essa expressão por menos 1, eu fico com B menos A, tá? Que aqui eu tenho menos B. Multiplicando por menos 1 fica B. E aqui o A está positivo, por menos 1 fica negativo. Então fica B menos A igual, como eu multipliquei um lado, eu vou multiplicar o outro também por menos 1, né? Ficaria menos 2q, só que eu vou escrever isso assim, ó. 2 que multiplica menos q, tá? Dá no mesmo. Agora repare que eu fiquei com... vou repetir aqui de novo, B menos A igual a 2 que multiplica menos q, tá? Só que esse menos q aqui, você concorda comigo que ele é um inteiro? Ele pertence ao inteiro? Por quê? Nós já tínhamos afirmado aqui em cima que o q pertence ao inteiro, certo? Aos inteiros. E se q é um número inteiro, se eu trocar o sinal de q igual aqui, ó, tá menos q, vai continuar pertencendo aos inteiros. Então, como isso aqui pertence aos inteiros, isso aqui é uma constante. A gente pode até trocar por alguma outra letra, né, já que é uma constante. Podemos botar, por exemplo... Vamos trocar por... Pode ser até Q', tá bom? Então, isso aqui vai implicar o quê? Que B menos A é igual a 2 vezes Q', sendo esse Q' pertencente aos inteiros, tá? Isso implica o quê? Isso daqui é o quê, galera? B menos A sendo igual ao múltiplo de 2. 2 que multiplica Q'. Isso daqui não é o B relaciona com A? Isso aqui é o B relaciona com A, não é, galera? Por quê, ó? Olha só, pela nossa relação aqui, ó, nós temos que B relaciona com A quando? Bom, B relaciona com A se e somente se, ó, o primeiro menos o segundo aqui for par, né? Ó, o primeiro menos o segundo for par. A menos B for par. Só que como aqui é B relaciona com A, vai ficar B menos A for par, né? Ou seja, B menos A for algum múltiplo de 2. No nosso caso aqui, 2 que multiplica Q', né? Então, isso é o B relaciona com A, né? Ok? Então, conseguimos provar aí, né? Então, a gente partiu de que A relaciona com B e chegamos em B relaciona com A, tá? Essa é a nossa propriedade simétrica. Então, agora devemos provar aí a propriedade transitiva, ok? Transitiva. Bom, na transitiva, nós devemos ter um A, um B e um C, né? E o A relacionar com B e o B relacionar com C. Isso deve implicar o quê? O primeiro acabar relacionando com o último, né? O A relaciona com C, tá bom?
E isso, quaisquer que seja A, B e C do conjunto, tá? A, B e C pertencentes aos inteiros. Tá bom? Então, as nossas hipóteses são que A relaciona com B e B relaciona com C. Ok? Então, vamos montar as nossas hipóteses. De A relaciona com B, a gente tira o seguinte. A gente tira que A menos B é um número par, ou seja, é um certo 2Q, né? Com Q inteiro, tá? E de B relaciona com C, que é a nossa segunda hipótese, B relaciona com C, a gente tem o seguinte, a gente vai ter que B menos C, né, que é o primeiro menos o segundo, vai ser também um múltiplo de 2. 2 que multiplica Q', tá? Q' pertencente aos inteiros. Por que eu mudei aqui a constante? Aqui eu botei Q'. Bom, porque o número A menos B ele vai ser um múltiplo de 2. Mas não quer dizer que o número B menos C vai ser esse mesmo múltiplo de 2. Eles podem ser diferentes, né? Concorda comigo? Então, por isso que eu mudei aí esse Q', tá? Então, galera, olha só. Essas duas equações aqui são as nossas hipóteses. Nós devemos chegar em que A relaciona com C, tá? Será a nossa tese aí. Devemos provar a nossa tese. Então, faz o seguinte. Vamos somar essas duas equações membro a membro, tá bom? Vamos somar essas duas equações aí, tá? Para ver o que acontece. Vamos somar. Somando essas duas equações, ó, eu tenho aqui menos B em cima e B embaixo. Vai anular menos B com B, certo? Então, isso vai anular menos B com B e a gente vai ficar o quê? Vai ficar A menos C, né? Igual a 2Q mais 2Q', certo? Entenderam o que eu fiz? Eu estou somando membro a membro, né? É como se eu estivesse somando A mais B e menos B mais menos C, tá? E aqui eu somei 2Q mais 2Q'. Como se eu estivesse somando membro a membro. Só que eu vou ter um B e depois eu vou ter um menos B. Isso vai se anular. Daí eu vou ficar só com A menos C, certo? É que eu já fiz direto, mas qualquer coisa faça mais devagar. Então eu fiquei com A menos C, isso aqui é um A, tá? Eu fiquei com A menos C igual a 2Q mais 2Q', né? Ou seja, A menos C vai ser igual, eu posso botar o 2 em evidência, vai ficar Q mais Q', certinho? Então esse Q e esse Q', eles são inteiros. Então isso aqui tudo pertence ao inteiro, isso aqui é uma constante, isso aqui tudo, ó, Q mais Q', né? Pertence aos inteiros e é uma constante. Posso até trocar por outra letra, já que é uma constante. Vamos botar aqui duas linhas. Então, disso aqui implica o quê? A menos C fica sendo o quê? Fica sendo 2 que multiplica aqui duas linhas, tá? Saiu do resultado aqui de baixo, né, na verdade. Ok? Então, A menos C, ó, A menos C é igual a 2 que multiplica aqui duas linhas, né? Sendo esse aqui duas linhas igual a Q mais Q', tá? Então, isso daqui, você concorda comigo que Concorda comigo que isso daqui é A relaciona com C? Por quê? O A vai se relacionar com C quando A menos C for par, né? Ou seja, A menos C for um múltiplo de 2. Então, isso daqui é exatamente o A relaciona com C. Era onde a gente queria chegar, né? De A relacionar com B e B relacionar com C, a gente chegou em A relaciona com C, ó. Era onde a gente queria chegar, tá? Então, para dar nossa resposta final, essa relação aí nesse conjunto, ela foi reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Então, houve a propriedade simétrica e houve a transitiva. Logo, é de equivalência, tá? É uma relação de equivalência. Ok? Então, para esse vídeo é isso. Vou deixar esse PDF aí na descrição do vídeo, tá bom? E vou deixar aí a indicação de canais de dois amigos meus que podem estar ajudando vocês em outras disciplinas, tá bom? Vai estar tudo na descrição. Então, até o próximo vídeo.